Então, pessoal, eu falei da área do Sandbox, né? As 15 áreas abrangendo ali dos análises de requisitos até a implementação e desenvolvimento do software. E agora eu vou falar sobre um processo aqui. A gente pode aplicar o Scrum em cima dele, independente do design que você quer estruturar para seguir o processo. Isso é de acordo com a sua empresa, dependendo da maturidade também da empresa. Lembrando que Sandbox, PMBSBR, ele não é regra dita. Ele só avisa o nível de maturidade que a empresa tem que ter para definir os processos. Definir esses processos, você tem que ter um resultado final de maturidade, ok? Então, eu defini lá anteriormente um modelo de processo desde os projetos de gerenciamento da análise de requisitos, a licitação de requisitos, até a manutenção e gerenciamento. É importante isso para gerenciar toda a equipe e a gente verificar no momento que acontecer algo, quem é responsável e qual é o problema, onde é que está, fica muito mais fácil. O Sandbox explica isso, MPSBR. Aplicado a Scrum aqui, não desenhei, eu criei aqui o modelo com ilhas, aplicando Scrum, um processo aqui para manutenção e teste também. Lembrando que aqui, vou abrir o processo anteriormente que eu fiz. Deixa eu salvar aqui. Aqui, processo Sandbox. Essa fase aqui que eu falei sobre área de processo de requisito, licitação de requisito, chega aqui no processo que a gente vai escolher o gerente de projeto, o analista, e o que vai ser feito. Vai ser feito manutenção, desenvolvimento, teste de software. Quem é que gerencia lá? O gerente de projeto. Então, se for desenvolvimento, manutenção, a gente pode utilizar esse modelo de processo aqui para que a gente, junto com o Scrum é um modelo de processo ágil para gerenciamento. A gente junta aqui, a gente deve ver que isso aqui não é em cascata, a gente pode gerenciar de acordo com o modelo de processo. Lembrando que isso aqui é os requisitos necessários e os itens necessários para que o projeto e nova implementação, novo recurso, nova manutenção, o que é necessário, quem é o responsável. Então aqui a gente tem um controle para começar e tocar o projeto do início, meio e fim. Ok, vamos lá para aqui estão no Scrum, processo de teste de Scrum aqui que eu criei. Então a gente tem que ter, lembrando que no momento que a gente for ter um cafezinho aqui, desculpe, então no momento que a gente for ter um produto, a empresa tem um produto lá. O produto pode ser o quê? Cada departamento, empresa de varejo, de contabilidade, negócio de transporte, entre outros, robótica, tem seu produto específico. Então, seu produto tem um resultado meio-fim final. Meio-fim, certo? Então, esse meio-fim é o quê? O meio-fim é o que a empresa trabalha, o que ela também ganha. Então, o produto, cada departamento tem seu produto. Por exemplo, uma produção, uma empresa de produção de transporte tem muitos ali processo de operações, certo? Processos comerciais de transporte, então meio fim é aquilo. Então a gente precisa, no processo que a gente vai realizar uma manutenção ou desenvolvimento, algo novo, a gente precisa entender um negócio do cliente. Aqui eu botei o processo de fluxo de teste com fluxo de teste contínuos, para que a gente dê continuidade com o time de desenvolvimento e realize a manutenção. Então aqui é com o cliente aqui, essa baia aqui, ó. E o produto owner, utilizando vai ser aquele que entende do negócio. Pode ser um especialista de tecnologia que converse com a área de departamento específico, entenda do processo, um analista específico, e aquele entendendo, ele entende do produto, ele sabe ali a arquitetura do produto todo. E também esse produto vai estar interagindo com o pessoal de negócio, ele que vai gerenciar. Então, a especialista vai ter que ter também as pessoas ali que a gente vai delegar, as pessoas que é especialista do produto e serviço. Se a gente for consultar algo, tem que ter ali disponível aquela pessoa para a gente, ele que dita as regras. Também especialista do processo operacional. Quem é que está na frente, quem é que trabalha dia a dia, entende. Nossas sub-áreas, a gente não tem como pegar o processo operacional todo. É muito difícil. Isso tem que ser entendido. A gente pode aprender processo, ok, isso é bem legível. Nossa área de tecnologia, desenvolvedor, no desenvolvimento, também a gente tem que saber o processo operacional, porque o código-fonte não fala em si o processo, o fluxo.
pode ter interpretação do if else e o processo de negócio ser totalmente diferente da interpretação do código-fonte. O código-fonte nem sempre diz o que é, certo? Então, o processo operacional é importantíssimo. Então, por que eu expliquei isso num caso anterior aqui, eu expliquei no vídeo anterior, um caso de uso, um caso da empresa de produção, que a gente, sem uma documentação, a gente pode ter várias interpretações. Isso gera vários contextos. Enfim, precisa do processo operacional. E inicia a atividade do módulo, que cada departamento tem seus módulos específicos. Então, vai iniciar um processo ali. Então, as steps, ele vai iniciar uma atividade no módulo, ele vai iniciar. Então, o processo de serviço do departamento começa ali a execução. E ele vai verificar. O processo do departamento de execução vai verificar se problema é encontrado. Se houve algum problema, houve alguma dúvida, algo que ele quer ser analisado pela equipe de setor gerencial de TI. Setor de time de desenvolvimento, setor de análise de sistema. O negócio ele precisa de alguma dúvida. Ou uma ouvidoria, algo que precisa um chamado a ser atendido de qualquer sistema. Se o problema foi encontrado, aqui é o fluxo de teste contínuo, aqui é a área assim, de TVA de negócio com o cliente. Então, erro no processo, sistema ou negócio. Então, independente, se você analisar, você deve fazer a abertura de solicitação de sistema. Então, aqui já entra no fluxo aqui do time de desenvolvimento, que é a abertura de solicitação de sistema DevOps ou outro sistema de incidente. Aqui já tem equipe aqui de analista, desenvolvedores. A gente tem aqui o time de desenvolvimento, analista, desenvolvedores, programadores, arquiteto, certo? Então aqui a abertura de solicitação de sistema DevOps e outros sistemas. Eu vou colocar aqui um sistema da Microsoft, que é free neste caso. Tem outros sistemas aí de abertura de incidentes, tem muito aí. Muitos sistemas você pode pesquisar. Vou compartilhar um aqui. Tem aqui, por exemplo, você pode colocar aqui, ó, Azure DevOps. Então, o Azure DevOps, ele tem aqui o processo, deixa eu anotar aqui, ele tem um processo contínuo aqui de integração, certo? As atividades, as plans, as trades, as atividades, as tarefas, as discussões com times, tem as conexões com GitHub, com Azure e com o processo de teste. Isso facilita aqui já gerenciar o time de desenvolvimento com Scrum, certo? Então, Azure DevOps é muito utiliza. Por exemplo, aqui eu estou abrindo aqui, tem um projeto aqui Andev, por exemplo. E aqui tem um projeto no Azure DevOps. E aqui tem as baias. Você gerencia todas as suas atividades que você quer. Então, o analista lá tem atividade, é resolvido. Então, a gente vai gerenciar pelo controle de incidentes. Isso aí tem vários. Isso aí você vai ter que definir com o time, certo? Então, dá uma olhadinha direitinho. Vamos lá, voltando aqui. Então, essa aqui vai ser a abertura de solicitação de sistema, por exemplo, pode ser DevOps ou outro sistema de incidente. Então, aqui já começa a refinamento do problema. Tem lá o chamado, o incidente, eu tenho que refinar esse problema. O que é refinar? Eu preciso analisar esse problema, o que é esse problema, porque um problema específico pode ser de negócio, pode ser para ele um problema específico e para mim, na análise, pode ser outro, ok? Mas eu preciso refinar esse problema. Vai ter lá, o problema vai ser avaliado como o tipo. Então, eu tenho que verificar se a integração entre sistemas, se é o fluxo de execução no processo, pode ser só até uma dúvida só, ou pode ser de interfaces externas, endpoints, tem várias estruturas, várias empresas aí que tem várias arquiteturas. Você deve definir essa arquitetura e verificar. Vai ver se é um problema também de infraestrutura. Isso aqui é feito um refinamento na abertura do incidente. Por que esse refinamento? Porque a gente vai delegar em que setor do time de desenvolvimento vai atuar. Se é infraestrutura, a gente vai delegar para a infraestrutura. Se é desenvolvimento, tem que ser analisado. Se é um analista de sistema, um novo fluxo, um novo processo de manutenção. Então, isso aqui tem que fazer refinamento. Isso é responsável analistas, desenvolvedores e até um analista de negócio, alocar um analista de negócio para o time para analisar o processo. Então, aqui ele vai, a abertura de incidente, os analistas, os desenvolvedores vão pegar aqui a abertura 1, chamado qualquer um, e ele vai ter que verificar que tem um tempo de resolução, que aqui é a Time Life Cycle, criou essa arquitetura. Essa Time Life Cycle é para definir o tempo. Existe um tempo de abertura de início, meio e fim. Tudo tem que ter um resultado, né, final. Então, a gente tem que gerenciar esse tempo ali de abertura para
um início, meio, fim do encerramento do chamado, certo? Do incidente, da tarefa. Utilizando o DevOps e o teste contínuo, a gente pode utilizar vários processos para gerenciar esse time life do ciclo. Mas aqui a gente tem que ver que está tudo alinhado. Então aqui, ó, no tempo de evolução está alinhado com o tempo. A gente vai ter análise também, depois do refinamento a gente vai ter uma análise. E as dúvidas podem ser tiradas por quem? O último desenvolvimento é responsável aqui, análise back-end, que a gente chama, que é mais o time atrás mesmo da área do departamento. Vai ter o Scrum Master. O Scrum Master é que ele vai fazer o que? Ele vai gerenciar essa equipe. Porque o Scrum Master ele não vai ficar responsável para meter mão na massa. Ele mete mão na massa no seu gerenciamento do seu time de desenvolvimento. Para ele gerenciar a equipe ali e saber quem é responsável por cada tarefa. E ele saber ali dar feedback também para os setores do produto owner, né? Setores de negócio e cliente. Ele tem que ter ali os resultados, os roles de atividades, relatórios de tempo de execução, área de riscos também. Então, o Scrum Master ele vai gerenciar tudo isso. E além disso, gerenciar a equipe. Ele tem que ter essa noção. E ele vai ter também, vai definir seu processo de documentação, das suas responsabilidades. Então, o gerenciamento da equipe aqui, ele vai gerenciar essa equipe. Ele vai ter que também alocar uma pessoa especialista em processo de integração, porque os analistas aqui, programadores, às vezes não entendem muito do processo. Precisa ali quem entende, já tem uma experiência a mais, maturidade, para a gente tirar essa dúvida. Isso é importantíssimo. Se não, tem um treinamento para alocar. Também tem um analista de processo de integração arquitetural. Por que tem que ter? Porque no decorrer do tempo, cada projeto, cada sistema tem sua arquitetura. Se você vai analisar cada arquitetura, você tem que definir as configurações. Isso deve dar tudo documentado. Para no processo contínuo, a gente ter uma resposta rápida. O analista desenvolvedor vai buscar o sistema ali e tal. Vai naquele sistema analisar o tal incidente. Então, a gente deve ter tudo estruturado ali, arquiteturado. Ou um servidor próprio já com sistemas que é construído, uma sugestão, né? Ou você colocar na sua máquina mesmo, para que ele possa, o sistema já está pronto ali, as versões, e você só entrar mesmo no acesso e analisar esse sistema, analisar o código-fonte e dar feedback. Pode ser feito isso, ou pode ser feito também na sua máquina, instalação, repositórios e fazer todos isso, gerenciando no GitHub e outros controle de versões aí. Isso é importantíssimo gerenciar. Então, esse especialista deve ter. Então, aqui está alinhado dúvidas. Por que dúvidas? Os analistas aqui podem ter dúvidas. Se tiver dúvida aqui, ele vai ter que estar reportando com a Time Life aqui, com o negócio também, enviando e-mail, perguntando o que foi que aconteceu, certo? Para, no momento do Time Life aqui, também se tiver dúvida aqui com o especialista de processo de negócio, especialista com processo de integração, e o Scrum Master aqui acompanhando todas essas atividades aqui. Aqui vai ser a delegação. E já vai ter a resolução aqui. A Time Life vai ter que ter a resolução. Se a resolução for, que é o desenvolvedor, for manutenção, o desenvolvedor, analista, algum processo novo, ele vai ter que resolver esse problema. Resolvendo esse problema, vai ter aqui o tema Ciclo Live, vai ter a validação junto com aqui esse especialista de processo de integração, junto com o analista de processo arquitetural e junto com o negócio. Lembrando que aqui vai ter toda a resolução, certo? Se aquilo foi problema ou não, foi resolvido. Resolveu? Tem a implantação de teste, que eu botei teste return, que é um processo que você vai realizar manutenção, nova implementação, você tem que implantar logo essa branch lá, realizar o merge, e também você deve fazer uma tag, um árvore, para que esse teste específico não entre em produção, mas entre no processo de negócio e validação pelo time do negócio ainda, se aquilo está correto, foi resolvido, ok, certo? Então o time aqui vai ficar Scrum Master gerenciando a equipe e conversando também com o negócio, prazos, quem é que está resolvendo, tudo isso, ok? Então, definiu aqui resolução a merge, qual tipo de serviço? Gerenciamento de configuração, a gente tem que ter essa noção. Se é banco de dados, se é script, foi um problema de script lá, DDL, DML. Isso aqui tudo deve ter um time só para gerenciar esse teste, esse gerenciamento de controle de versão, que isso é importantíssimo. Por quê? Acaba que o time de desenvolvimento aqui sobrecarregando na análise e desenvolvimento e complicando a vida aqui de merges e branch, que ele pode fazer algo, ele não tem tempo. Isso vai depender da maturidade da empresa e o tamanho das atividades, se tem muito recurso ainda e pouco recurso para alocar. E muita demanda também.
Mas isso aqui deve ter só um time para o fluxo contínuo, né? Integração contínua aqui só para realizar média, verificar. O gerenciamento de configuração é só uma pessoa para implantar. Foi um aplicativo, gerenciar esse controle vai ser desse aplicativo. Foi um serviço web, foi um batch, foi um console application. Deve realizar esse gerenciamento rápido. E depois, aqui dependendo do gerenciamento de configuração de que for fazer esse merge e na branch e publicar no servidor da aplicação, no servidor de banco de dados, se for um novo script, e o servidor FTP o arquivo, se for algo. Por quê? Porque aqui a gente deve verificar o seguinte, a gente deve ter um processo, se for para algo novo implantado, deve ser só uma branch ali e um servidor só para teste, um servidor para implantação e homologação, desenvolvimento. A gente tem que ter isso claro. Ah, é muito custo, não viável. Mas hoje com o advento da integração contínua, a gente pode sim criar ambientes e com custo menos elevado, certo? Então deve ter essa implementação. Ok, conseguimos ter isso aqui, já foi resolvida a resolução, e aqui a implementação realizada com sucesso, e aqui já dá feedback para o negócio, que ele vai realizar o teste, ele vai fazer a manutenção, ou vai fazer o teste novamente operacional, que é o que eu coloquei o ciclo return test number, que é o número do teste lá que ele vai fazer, e ele novamente realizar o processo que ele estava fazendo e ocorreu o erro. E verificar se foi sucesso, aí volta o ciclo de vida aqui de processo de manutenção, desenvolvimento e implementação. Então todos esses aqui a gente separou com um negócio com o cliente, que é o Product Owner, Scrum Master, que é o time de desenvolvimento, e o time também de implantação teste, que ele vai estar responsável por esse gerenciamento. É importantíssimo essas delegações, certo? E aqui a sprint, né, que mais acontece, que você pode ter o sistema de DevOps, a sprint, o objetivo com o sistema de DevOps, você consegue saber os status, como está o status do negócio lá. O problema é que a visão do negócio é diferente, o problema, para o time de desenvolvimento, mas só que é o mesmo problema, só que a análise específica está sendo feita. Então aqui tem uma baia só de status da sprint do negócio, a mesma sprint, o status do time de desenvolvimento, a gente pode saber aqui, acompanhar os status, o que está acontecendo em cada setor de implantação lá, setor de desenvolvimento, a gente já, esse time de status da sprint lá, 0205 aqui, o status da sprint ele nem chegou à implantação. O status da sprint essa aqui vai ter que ser desenvolvimento, novo projeto. Então a sprint tem como objetivo aqui está alinhado em paralelo. Sprint, certo? Aí, utilizando os métodos de Scrum, você pode fazer sprint de quantos dias você, dependendo da maturidade da sua empresa. Então, é um processo que tem que estar alinhado, muito alinhado. Isso também depende de pessoas, de comunicação, não só tecnicamente saber as coisas, mas precisa ser uma equipe, um time. O time é para ajudar, um time é para favorecer. A equipe não joga contra, joga junto, certo? Isso é o objetivo. Todo mundo junto, alinhado, fazendo o seu papel, a gente chega no resultado final com sucesso. Tem erros, tem acertos, tem sim. Mas pela Sandbox e PMBSBR, para agilidade no momento globalizado que a gente está vivendo, é importantíssimo definir um processo. Ok? Então, agradecer aí pela minha correria. O objetivo aqui é compartilhar conhecimento no meu canal. Hoje existem várias formas de ser feito, mas o objetivo é isso: é a gente compartilhar conhecimento, discutir. A ciência é importante. Vamos para frente, ok?